louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Glória a Deus. 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 Eu tenho às vezes assistido muitas lives, pregações pelas redes sociais, pela internet. E tenho ficado preocupado com duas coisas. A primeira é que a gente acaba esquecendo que somos parte do corpo de Cristo e, portanto, nosso chamado não é só para a gente assistir coisas, mas para que a gente possa estar juntos em oração. Então isso me preocupa muito, porque as pessoas acabam comodamente assistindo a fé. E ninguém vai para o céu assistindo a fé. Para ir para o céu, a gente vai ter que viver a fé. Segundo, é que por causa desse momento tão difícil, que a gente acaba sofrendo tanto com pessoas queridas, com dificuldades em várias áreas, a gente acaba esquecendo de louvar e se torna pedinte oficial. Já percebeu? Você vai lá e as pessoas fazem pedido por todo mundo que está precisando. Eu também faço, Jesus permite isso mesmo. Só que a gente está sendo iludido por Satanás em só pedir. Porque Deus nos concedeu esse mundo, nos concedeu a vida, Ele nos deu a oportunidade de irmos para o céu, de ter uma alma eterna, de viver eternamente, e a gente não louva mais a Deus. Levanta o teu braço e louva a Deus. Louva por tudo. Louva pelas batalhas que você ainda vai vencer. Louva pelas batalhas vencidas. Louva porque você faz parte do corpo de Cristo. Louva porque você tem uma alma imortal. Louva porque você um dia vai estar no céu. Louva porque o Senhor te deu a graça de estar aqui nessa igreja agora. Louva o Senhor, você que nos acompanha e que nos acompanhará nos assistindo, porque Deus é maior que tudo e vale a pena louvar a Deus. E eu te louvo e te bendigo, Senhor, por toda a bênção, por toda a graça concedida, pela tua igreja constituída. Eu te louvo, Senhor, por essa paróquia, te louvo pelos padres desta paróquia, te louvo pelo povo, Senhor, te louvo pelo teu Espírito derramado, te louvo, Senhor, pelas curas realizadas, te louvo, Senhor, por aqueles que estão no céu contigo. Eu te louvo e te bendigo, Senhor. Eu te louvo porque você deu a vida por nós e nos salvou, morrendo no nosso lugar. Eu te louvo, Senhor, porque você ressuscitou dos mortos. Eu te louvo, Senhor, porque não nos deixastes órfãos, mas nos enviastes o teu Espírito. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor Jesus. Obrigada. Eu quero falar a passagem que eu estava ali e Deus me trouxe, que é a de Apocalipse capítulo 7, e que diz assim, 7 versículo 9: Depois disso vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua, conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão, e bradavam em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero dizer que não importa quantos sejamos, o que importa é que você não pare de bradar, que eu não pare de bradar, que eu não desista de clamar, porque quando eu clamo a Deus,
Eu me uno a todos os outros que também estão clamando, que eu nem conheço e nem sei onde estão, que podem ser muitas raças, povos, línguas, nações, mas que estão clamando diante do trono de Deus do mesmo jeito e falando: Senhor, age. Senhor, nós aqui na terra queremos que o Senhor se manifeste, queremos que a tua mão nos socorra, queremos que a tua graça chegue a nós. E é o que nós temos que fazer, meus irmãos. Não importa quantos nós somos e que podemos estar cansados ou que somos atacados, não importa. Nós temos que ter essa palavra muito firmes em nós. Nós temos que abrir a nossa boca todos os dias, todos os momentos e clamar: vinde, Senhor, diante do trono de Deus. Senhor, age. Espírito Santo, age. Senhor, manifesta a tua graça. E quando nós nos oramos, os anjos também oram. Pai amado, os anjos dizem amém diante do trono de Deus. Os anjos clamam a Deus junto conosco. Por isso nós queremos, Senhor, abrir as nossas bocas aqui nesse lugar e clamar, Senhor, clamar o teu nome diante do teu trono, Senhor, clamar o teu poder, clamar a tua graça. Queremos exaltar o teu nome, queremos engrandecer o teu nome, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, neste lugar. O teu grande amor. O teu grande amor. Que tudo pode. Que tudo pode curar. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder. Com prodígios, milagres. Com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode curar. Eu rezei hoje bastante pela nossa reunião e o Senhor colocava no meu coração, eu vou também partilhar depois da palavra, mas Ele colocava no meu coração que Ele continua sendo um Deus de poder, que Ele continua sendo o mesmo Deus que se manifestou há mais de 2000 anos atrás e mudou a história dos homens e das mulheres. Ele continua sendo o mesmo Deus que se manifestou pelos apóstolos e que ressuscitou mortos, curou enfermos, transformou corações, encantou multidões, abraçou e acolheu aqueles que ninguém abraçava ou acolhia, não rejeitou ninguém. E o Senhor me mostrava Ele de braços abertos. E eu quero agora que você coloque nos braços abertos de Jesus todas as pessoas que você lembrar agora e que você gostaria que pudessem experimentar a acolhida de Jesus, o abraço de Jesus. Pessoas da sua casa, pessoas que não são da sua casa, às vezes pessoas que têm dificuldade com as coisas de Deus, mas que o Senhor as acolheria e as abraçaria, porque Ele continua sendo o mesmo. Age com poder, Senhor Jesus. Age com poder. Age com poder, Senhor, aqui. Age com poder. Age com poder. Age com poder, Senhor Jesus. Vamos rezar juntos. Fala para o Senhor que você acolhe agora a graça que Ele preparou para você nessa reunião de oração. Eu recebo, Senhor. Que você agora acolhe a bênção, seja Senhor, aquela que foi proclamada, seja alguma que o Senhor falou no teu coração, Senhor Jesus, seja alguma que Ele falou na sua mente, seja aquela que ninguém falou, mas que você pode nesse momento tomar posse. Oi, Aralabaxeri, cantará, Senhor Jesus. Eu tomo posse. Que o teu poder se manifeste nesse grupo de oração, nesta igreja agora. E todos aqueles que nos acompanham, a graça os alcance com teu poder e eles recebam a bênção onde estiverem.
Que a tua graça, Senhor, que é onipresente, onipotente, onisciente, pode ir até onde não somos capazes sequer de conhecer. Tua graça e teu poder pode alcançar, Senhor, as pessoas também que estamos intercedendo em todos os lugares, em qualquer lugar do Brasil, hospitais, Senhor, casas, Senhor, em todos os acolhemos, lugares. Senhor, com teu poder visita, Senhor, e faz muito mais do que estamos pedindo agora. E a Lamaricheire canta. Glória a ti, Senhor. Vamos nos sentar. Quem quiser acompanhar a palavra de Deus, ela está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, reforçando, gente, quando puder, traz Bíblia. Se você não tem como trazer, está saindo do serviço, vai para algum lugar, baixa o aplicativo da Bíblia Ave Maria no teu celular, para você poder ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder. As palavras, quando na unção do Espírito, quando não são lidas como um livro de história, como um livro de pesquisa, mas quando elas são lidas em oração, elas têm poder. E a gente não pode abrir mão disso, senão a gente acaba aceitando aquilo que os outros dizem. Tem tanta história que eu fico ouvindo, tem tanta gente que diz, está escrito na Bíblia, e eu falo, meu Deus, isso não está escrito lá não. E eu já li bastante a Bíblia para saber, viu, gente? Acho que umas 70 vezes, mais de 70 vezes eu já li a Bíblia. E eu fico vendo, as pessoas não têm a cara de pau, ou às vezes usam um texto que quer dizer uma coisa e dão uma interpretação totalmente diferente. Então a gente tem que estar com a palavra, mas não é só para poder saber toda a revelação. Nós não queremos ser teólogos, nós queremos ser pessoas que escutam o Espírito. E Ele não nos teria deixado a sua palavra se não fosse importante, senão nós vamos voltar para aquele tempo em que só o padre sabia a palavra, e ele celebrava de costa para todo mundo, pregava, ficava de costa para poder celebrar a Eucaristia, porque ninguém era digno. Isso acabou. O Senhor te trouxe para cá. O Senhor traduziu a palavra não mais em latim, mas em qualquer língua do mundo, para você ter comunhão. O Senhor derramou o Espírito para você falar com Deus. É claro que a gente tem que tomar alguns cuidados, senão a gente pode também acabar sendo iludidos, mas é por isso que os grupos existem, para poder nos ajudar. Então eu quero puxar a orelha sim, porque eu estou vendo que cada vez menos gente está usando a Bíblia, viu? Versículo 14 do... Não me levem a mal, por favor, tá bom? Tá bom? Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavra do Senhor. Hoje de manhã, quando eu rezava por essa pregação, o Senhor me deu aquela passagem dos 3 jovens do livro de Daniel. Os jovens que são jogados na fornalha, pela inveja. As pessoas estavam com inveja, fizeram uma denúncia contra eles ao rei. O rei acreditou na denúncia e, com o coração triste, porque o rei gostava deles, mesmo assim o rei achou que ele não podia ir contra a voz de todo mundo. É meio assim o mundo de hoje, né? As pessoas têm medo das coisas, preferem fazer o mal. O rei fez isso, enfiou os 3 na fornalha. Lá dentro da fornalha, diz que quando os jogaram lá dentro, o fogo que saiu já queimou quem jogou eles lá dentro. E aí eles começaram a fazer aquele belíssimo cântico, que é rezado muitas vezes no domingo, na oração do domingo, e para quem faz a liturgia, e aquele cântico, o cântico da natureza, todas as coisas louvem ao Senhor. Mas o que me tocou hoje de manhã? Os 3 começaram a rezar juntos. E aí,
não foram queimados pelo fogo, porque o Senhor enviou anjos que segurou as labaredas. E vendo isso, o rei os tirou de lá e mandou aqueles que haviam inventado e falado mal deles, que fossem jogados na fornalha. Deus mesmo agiu contra os invejosos. Eu sei que na vida de vocês não aparece nenhum invejoso. Pois é. Ninguém que fala pelas costas, que fala mal, que conta as histórias só com um pedaço, até histórias às vezes verdadeiras, porque nós somos fracos e frágeis, mas dão um jeitinho dela ficar pior. Já aconteceu com você? É da natureza, infelizmente, do pecado, a inveja, falar mal, e a gente precisa primeiro pedir essa cura para nós não fazermos isso, mas a gente não tem como impedir que os outros façam, e aí a gente reza. E o que aconteceu com esses 3 jovens? Rezavam juntos, e aí eu comecei a sentir que o que Deus queria falar comigo era de que por mais que a gente consegue se unir espiritualmente, por mais que a minha oração, por exemplo, quando eu rezo a liturgia, se une a todas aquelas pessoas nos conventos do mundo inteiro que estão rezando, assim como em todas as santas missas, quando Jesus é oferecido no altar, ele une tudo. A igreja nunca deixou de reconhecer que ela é o povo reunido em oração. Tem um documento da igreja, um documento importante, um documento do Concílio Vaticano II, chamado Lumen Gentium, que diz assim, que a igreja é o povo reunido no poder do Espírito Santo em torno de Jesus e a sua palavra. Reunido. Aí vocês falam, mas é complicado. Eu sei que é, e a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, para a gente não pôr ninguém em risco. Então eu entendo a igreja, mas nós vamos ter que encontrar saídas que sejam ao mesmo tempo saudáveis, mas que façam o povo se reunir. Por que eu estou dizendo isso? Porque os primeiros cristãos, quando se reuniam, sabe o que acontecia com eles? O Paulo sabe o que acontecia com eles. Eles eram mortos. Eles tinham que entrar nas catacumbas. Sabe quantos quilômetros tem as catacumbas de Roma? 200 quilômetros tem a catacumba de Roma. Por que eles se reuniam lá? Porque haviam muitas saídas, e se alguém soubesse que eles estavam reunidos em um daqueles buracos ali, daqueles túneis, eles achavam uma outra saída, porque eles já sabiam as saídas, e conseguiam escapar, porque não se podia reunir para rezar, não se podia cultuar Jesus ressuscitado, não podia se deixar seguir pelo Espírito, porque eram perseguidos, porque a religião cristã não era aceita. O Papa Urbano, que foi o nosso 3º Papa, morre nas catacumbas junto com Santa, que é padroeira dos músicos, Santa Cecília, na mesma catacumba, reunidos. O povo sabia que tinha que se reunir para rezar. E por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo, e ela não está enganando, ela fala, eles estavam unidos em oração, juntos com Maria, mãe de Jesus e outros, e estavam ali naquele momento morrendo de medo também, porque eles não sabiam o que ia acontecer com eles, porque se mataram Jesus, que curava os enfermos, que ressuscitava os mortos, que várias vezes, tentaram jogar Jesus do precipício. Imaginem, uma turba enlouquecida, um monte de gente louca, de repente querendo jogar a pessoa para baixo, e Jesus sumia e eles não conseguiam jogar. Quer dizer, se Jesus tinha tanto poder para escapar de uma multidão querendo jogá-lo morro abaixo, e de repente ele é morto e crucificado, porque ele quis, mas os discípulos deviam estar imaginando, como é que nós vamos escapar dessa? Esse povo vai vir para cima da gente. Percebam que o povo estava com medo e poderiam falar, vamos ficar escondidos. Mas não. A palavra dizia que eles foram com Nossa Senhora até ficarem cheios do Espírito. E o que aconteceu depois?
depois disso que eles permaneceram unidos em oração, e veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e eles foram batizados no Espírito Santo, e Pedro fez um discurso maravilhoso, e conversões aconteceram. O que aconteceu? Vou ler para vocês, porque está pertinho, está no capítulo 2, versículo 42, e diz assim: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Perseveravam juntos. Gente, eu quero dizer que nós certamente temos que e permaneceremos com todos os cuidados que nos são necessários. Se tivermos que nos reunir numa praça onde todo mundo fique longe um do outro, nós vamos fazer. Nós não queremos que ninguém seja contagiado por esse vírus diabólico, porque isso é do diabo, isso não tenho dúvida. Porque tira a vida, destrói a economia da vida das pessoas, destrói família, acaba com a igreja, nos põe longe uns dos outros, dificulta-nos a caridade. Que caridade você faz hoje? Você dá uma cesta básica porque você não pode encontrar a pessoa e ajudar ela. E você sabe o que acontece com a pessoa que está recebendo a cesta básica hoje? Ela não tem gás para poder cozinhar. E você não pode ajudar, porque você tem que se proteger, porque se você morrer não adianta nada. Então esse vírus é do diabo, ninguém tem dúvida disso. E como é que a gente combate uma coisa do diabo? Com as nossas forças? Nós temos condições de lutar contra um anjo? Nós precisamos do exército divino, e o exército divino virá quando nós, cheios do Espírito Santo, formos movidos pelo Espírito. Para isso nós teremos que rezar. Mas nós teremos que rezar como igreja. Aqui hoje nós poderíamos estar 25%, 200 pessoas. Estamos em 100, 120. Se der mais gente, se for preciso, nós fazemos 2 reuniões, né, Áurea? Fazemos 2, nós não vamos aglomerar as pessoas de jeito nenhum. Mas nós não vamos deixar de reunir para rezar. E se nós tivermos que fazer reuniões de 10 pessoas para ficar longe, vamos fazer de 10. Não importa, mas o que nós não podemos fazer é deixar de perseverarmos unidos em oração. O que nós não podemos deixar é de nos unir em oração, porque ali há poder de Deus. E eu preciso do poder de Deus para poder viver, enfrentar as dificuldades, ter discernimento. Senão eu fico sem discernimento, sem sabedoria, sem unção, sem poder. Como é que eu vou enfrentar esse mundo sem isso tudo? Você consegue? Você consegue resolver teus problemas com a tua grande capacidade sozinho? Eu não consigo. Eu preciso que Deus me assista. Vai falar, mas Deus vai assistir, Sidney. Claro que Ele vai. E Ele está me dizendo como? Ele está me dizendo pela palavra de Deus. Vocês sabem quantos cristãos foram mortos por se reunirem para rezar? Milhares. O Vaticano foi construído em cima do sangue. O lugar onde fica a sede da nossa igreja católica era o lugar onde mataram os cristãos. Então a igreja sabe que perseguições virão. E se elas não vêm por causa da fé, se elas não vêm por causa de governo, se elas não vêm elas vêm por causa de doença, porque sempre o diabo vai perseguir aqueles que amam a Deus. Porque quem ama a Deus ama o próximo. E o que o diabo não quer é isso. Então me desculpem, eu não vou fazer nada. Tenho certeza, nosso grupo aqui é muito fiel e muito obediente. Mas nós vamos encontrar saídas sempre. Fiquem atentos, porque nós não podemos abrir mão. Claro, ficar 2, 3, 4 semanas numa live, tudo bem, a gente faz. Eu faço com o maior prazer, a Áurea, a Gabriela, fazemos. Quando não podíamos nos reunir, nós achamos um aplicativo que dava para elas cantarem lá, e eu pregar na minha casa, e saía, e as pessoas acompanharem. Só que as pessoas acabam não rezando juntas. No auge das lives, nós tivemos o quê? 200, 300 pessoas, não foi isso? No auge. Hoje dá umas 50. Mas 300 pessoas, de um grupo de 1000.
E dessas 300 pessoas, quantas de verdade estavam ali rezando juntas? Umas 30. O resto estava assistindo, e uma parte, talvez nem isso. Estava só ali fazendo suas coisas, porque quando você está em casa, vou perguntar assim, tem serviço bastante para você fazer quando você está em casa? Né? Você está em casa, você está fazendo, assistindo, correndo atrás das pessoas, lavando a roupa que ficou para trás, arrumando as coisas, fazendo a agenda do dia seguinte, ou vocês não é assim? Vocês estão tudo folgados, tranquilo. E ainda no WhatsApp para responder gente pedindo oração, né? Gente contando história. Então, irmãos, nós precisamos desse tempo para poder respirar o Espírito e ganhar força, com cuidado, com zelo. Se tiver que ficar 3, 4 semanas sem nos vermos, não tem problema, mas nós não podemos ficar sempre. A gente tem que descobrir caminho, tem que descobrir saída. A igreja primitiva descobriu as catacumbas, nós vamos ter que descobrir o que for preciso, porque a palavra de Deus é clara. Permaneciam em oração. E os 3 jovens, como eu comecei a pregação de hoje, foram jogados na fornalha e juntos rezaram. E porque eles estavam juntos rezando, nem o fogo queimou-os. Tomo posse da graça de Deus. Eu tomo posse. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Pedi para o Paulo pegar a imagem de Nossa Senhora. Essa semana foi o dia do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria. Também teve o dia de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, foi também essa semana. E eu quero que você abra teus braços e peça agora para Jesus que no poder do Espírito Santo te conceda uma graça especial pelas mãos de Nossa Senhora, pela intercessão dela. Quero pedir agora do Imaculado Coração de Maria, do Sagrado Coração de Jesus. Quero pedir agora por Nossa Senhora, concebida sem pecado, que ela envolva-nos agora com sua intercessão. Faça seu pedido agora. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.